a nossa... Deixa eu só mudar aqui, porque eu esqueci que eles estavam me vendo. Pronto, ficou melhor agora, né? Nós temos alguns irmãos aqui na igreja, né? Outros irmãos que já mandaram mensagem, que estão chegando para se juntar conosco. E nós estamos aqui reunidos para pensar um pouco sobre a importância que os cargos, né, de diretoria, que é a importância dessas pessoas que são responsáveis, chamadas por Deus a estar direcionando a sociedade interna, qual a importância que ele tem. E, sem mais delongas, antes de tudo, eu queria dedicar esse momento a Deus e também preparar os nossos corações a tudo que vai ser falado, com uma leitura bíblica. Então, eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25, nós leremos aqui até os versos 35, até o final deste capítulo. Lucas 14, os versos 25 até o verso 35. E lemos assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para que não sucede que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Por qual é o rei que, ainda para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torna insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançaram fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu chamo os irmãos agora um momento de oração e logo em seguida peço já ao presbítero Antônio que tome a palavra, pois que irá nos conduzir, né, a pensar sobre a importância do presidente e do vice-presidente. Oremos, queridos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a sua palavra e o seu Espírito tem interpretado ela para nós e nos conduzido a entender um pouco mais como somos necessitados. Mas queremos, Pai querido, ser discípulos dispostos, discípulos que se entregam e que não têm medo daquilo que possamos perder em nome do Teu Reino. Por isso que o Senhor venha fazer de nós seus verdadeiros discípulos. Estamos aqui para ser um pouco melhor do que fomos ontem. Então, que as palavras aqui ditas nos amadureçam, as palavras aqui ditas possam servir de fato como ferramentas para o trabalho futuro. Porque o que queremos, Deus queridos, é ser bons pedreiros, bons obreiros na sua obra, para que aquilo que construímos, as pessoas não passem, olhem com vergonha, dizendo que começamos e não conseguimos concluir. Porque sabemos que o Senhor é o Deus que conclui todas as coisas. E queremos que, quando o Senhor fizer, faça conosco. Por isso, Deus querido, nos prepara, porque queremos ser, mais uma vez, instrumento nas suas mãos. Amém. Presbítero Antônio, por favor, nos conceda aí a palavra. Bem, boa tarde a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade que nos concede poder participar desse trabalho que eu acredito ser um trabalho muito eficiente e declara exatamente uma certa preocupação que há alguns anos, nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, temos nos preocupado, Então, agradeço a Deus por esse momento, agradeço ao Vinícius, ao Lucas, terem lembrado do meu nome, porque é uma alegria sempre estar podendo falar algo sobre a obra do Senhor. Então, desde já quero agradecer ao Vinícius, agradecer ao Lucas, agradecer ao PH, de Angra dos Reis, e a cada irmão,
né, que lá congregam, os visitantes que também estão aí acessando, né, esse momento da live. Enfim, é muito importante nós termos esse momento, né? Mais uma vez, sou o presbítero Antônio, eu sou da Igreja Presbiteriana, né, de Betânia, aqui em Seropédica. Já, né, estou aí ao longo da minha carreira eclesiástica, né, indo para 20 anos, né, no presbiterato, né. Já estive durante 8 anos à frente da presidência da nossa Sinodal Oeste Rio de Janeiro. Hoje, atualmente, estou na função de vice-presidente. O presidente é nosso amado irmão presbítero Rubens. Já os irmãos conhecem, que já esteve com vocês. Atualmente sou presidente da federação, né, que o PH do Presbitério Costa Verde. Enfim, irmãos, é um trabalho árduo, muito árduo, mas é um trabalho que requer exatamente, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, a nossa fala vai falar um pouco sobre isso. É um trabalho árduo, mas é um trabalho de puro comprometimento, porque a obra não é nossa. Eu tenho o hábito de falar sobre isso todas as vezes que eu tenho oportunidade. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. E a palavra de Deus mesmo nos diz, né, que tudo que vier a nossas mãos, nós temos que fazer o melhor de nós, porque não estamos fazendo para homens, estamos fazendo para o Senhor, né? E por sermos uma igreja presbiteriana, né, do Brasil, somos uma igreja federada, né, sabemos disso, e isso nos remete exatamente para esse contexto, né? A igreja ela tem essa visão e esse pensamento. Então, vou estar passando alguns slides, né, referente ao que nós vamos falar. Vou ser bem sucinto, irmãos, tá? Talvez eu não use do meu tempo, eu não sei exatamente qual o tempo que foi designado, mas eu vou procurar bem sucinto, né, porque o tema ele é enorme, né? Quando eu peguei para ver essa semana, analisar, né, fazer algumas pesquisas, é um tema enorme, mas eu procurei sintetizar ao máximo essa apresentação, tá? Então, nós somos uma igreja federada, e a igreja, ela realmente, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela nos dá esse entendimento e alegria em podermos poder compartilhar esse momento, né? A Igreja Presbiteriana, ela tem a sua estrutura, a base, né? Sabemos que toda a estrutura do Supremo Concílio, do Sínodos, das federações e dos conselhos, mas quando trazemos essa base, essa visão e sentimento para nossas igrejas, né? Nós temos a nossa base local, que são exatamente, né, as sociedades internas, isto é, hoje como força de integrações. A UPH, SAF, a Mocidade, UPA, né, e a UCP. Então, são essa estrutura que, na verdade, ela consegue realmente alavancar os nossos trabalhos. Mas percebemos de alguns anos para cá, isso tem se esfriado, né? É uma pena a gente perceber o quanto os nossos trabalhos, né, em todas as sociedades, está tendo exatamente uma diminuição nas ações, vamos dizer assim, né? Então, eu quero começar, né, especificamente o trabalho, abrindo aqui a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, dos versos 3 a 8, que vai nos remeter à seguinte palavra de Paulo aos nossos amados irmãos em Roma. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo
à proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Né? Aqui Paulo chama, e o que eu realmente destacar, né, nesses versículos, né, exatamente a expressão o que preside com diligência. Amados, nós entendemos exatamente que a diligência, na verdade, a questão do presidir, de estar à frente, não é ser enfático exatamente, né, aquele radical. Não. Né? Quem preside, na verdade, ele está expressando, né, exercendo o interesse ou o cuidado aplicado na execução de uma tarefa, e essa aplicação, a aplicabilidade dessa tarefa com a execução, ela tem que ser feita com muito zelo, né? Então, nós temos que entender exatamente isso, né? Paulo nos remete a esse entendimento, né? Pode passar. Bom, e o tema proposto, né, vai dizer que a importância dos cargos na diretoria das sociedades internas. Coube a mim focar, né, estar realmente, né, designado para que eu possa estar falando sobre a questão de presidência e vice-presidência. E em minhas pesquisas eu encontrei, né, esse dito aqui, né, essa fala do presidente dos Estados Unidos, o 18º presidente dos Estados Unidos, Ulysses Grant, né, que vai dizer o seguinte para nós como líder. Quando falamos em presidência, falamos em vice-presidência, falamos em primeiro secretário, secretário executivo, segundo secretário, falamos em tesouraria. Amados, entendemos que quem está em cada diretoria da sua respectiva sociedade é um líder, né? O conselho, normalmente, nós vamos falar um pouquinho à frente sobre isso, né? Ele exatamente, né, ele homologa aqueles que vão, no decorrer do ano, liderar, né, aquela determinada sociedade. Então, nós vamos destacar o seguinte: liderar não é aparecer de repente de fora, cheio de ideias novas e conhecimento superior, mesmo que seja correto. Liderar exige sensibilidade para com aqueles que são conduzidos. Impõe um compromisso para ficar junto e a favor dos liderados. Para exercer liderança, é preciso ganhar a confiança dos liderados e motivá-los a seguir em direção de novos desafios. Então, nós entendemos, tá, que a liderança exatamente tem que trabalhar dentro desse conceito, porque liderar não é simplesmente dar ordem. Temos que entender isso. E é o que muitas das vezes está sendo confundido, né, na atualidade, né? Se eu tenho algum cargo, eu praticamente, né, tenho autonomia de poder determinar algumas ordens. Mas não, aqui mesmo, né, esse dito vai dizer para nós: para exercer a liderança é preciso ganhar a confiança dos liderados, isso é, caminhar ombro a ombro e motivá-los a seguir em direção de novos desafios. É um desafio? Sim, é um desafio, mas é um desafio que nós temos que ter em nossas mentes e em coração a vontade de poder superar, né? Quem é que não gosta de mandar, né? Isso aí está, infelizmente, né, entronizado no coração do homem. Quando eu falo homem, eu falo no seu aspecto geral, né? E eu vou falar, né, fazer um breve comentário sobre o funcionamento das sociedades internas, tá? Muito sucinto. As sociedades internas na Igreja Presbiteriana do Brasil são conduzidas por uma diretoria anualmente eleita por seus membros. Tem o seu trabalho local, orientado e supervisionado pelo Conselho da Igreja, e recebe um padrão de orientações, que é um guia, né, que é o nosso GTSI, né, que é o Guia de Trabalho de Sociedades Internas, que padroniza os meios de ações usadas em cada sociedade de cada igreja
espalhada pelo nosso país, né? Pelo nosso Brasil, por sermos uma igreja federada. Então, o que eu faço hoje em Seropédica, a nível de Igreja Presbiteriana do Brasil, é a mesma que se faz em Angra, é a mesma que faz em outros estados, né? Porque nós temos exatamente, né, um norte, que é o Guia, né, de Trabalho das Sociedades Internas, GTSI. Em cada região existe um grupo de sociedades internas que forma uma federação e que um grupo de federações forma uma sinodal, né? E que, por sua vez, essa sinodal ela vai formar a nossa nacional, quer dizer, as sociedades a nível de Brasil, né? Então, tudo, o nascedouro, na verdade, é estar na igreja. E é por isso que nós temos que ter a essência e a compreensão o quanto é importante trabalharmos as nossas igrejas para que possamos, né, despertar em nossa membresia a necessidade, a vontade, né, e a alegria de podermos formarmos as nossas sociedades internas. Porque são através delas, das nossas igrejas, que formamos uma federação, que, consequentemente, nós formamos uma sinodal com várias federações, e essas várias federações, formando essa sinodal, somos representadas, né, pela nossa nacional, que vai realmente, né, abranger todos os nossos trabalhos, né? Bom, nós temos a sociedade de UCPs, nós temos a sociedade de UPA, de UMP, SAFs e UPHs, né? E em cada uma dessas instâncias existe uma diretoria eleita para trabalhar na condução de um grupo. No caso, a sociedade interna, que exerce o papel de força de integração, né? E acredito que nos cargos de presidência e vice-presidência, né, seja necessário pelo menos, né, isso na minha pesquisa que eu tentei sintetizar, eu destaquei pelo menos 3 aspectos básicos, né, que nós temos que entender e necessita ser desenvolvidos para quem realmente está na liderança, seja na presidência ou seja na vice-presidência, tá? Então, vou destacar aqui para os irmãos 3 aspectos básicos, tá? O primeiro aspecto básico é o conhecimento, tá? Tanto o presidente quanto o vice-presidente, né, ele tem um papel importantíssimo de uma liderança direta que, juntamente com os demais membros da diretoria, devem ser desenvolvidos com base na visão doutrinária e funcional da igreja. Não podemos esquecer esse detalhe, né? A liderança ela tem que estar alinhada exatamente com os conceitos doutrinários, né, e das suas necessidades locais, bem como dos direcionamentos trazidos pelo guia, né, que é exatamente o nosso GTSI. Então, nós temos que ter esse entendimento, né? E com esse conhecimento, o planejamento, né, será estabelecido e as atividades envolvidas para o bem comum da própria sociedade, né? Aí, consequentemente, vai, né, despertar e culminar, né, na edificação da igreja local e, principalmente, né, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A função exatamente é essa, né? Quando nós nomeamos, né, a nossa diretoria, e especificamente vou falar do presidente e o vice-presidente, né, nós temos que ter muito cuidado, né? Temos que ter muito cuidado. Nós não podemos ter realmente, né, a questão da politizar um pouco a coisa. E às vezes acontece isso, né? Politizamos um pouco, né, uma coisa que nós devemos que entender, como eu falei no início. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Então, o trabalho ele tem que ser desenvolvido em prol, né, da glória e honra de Deus, crescimento do reino de Deus, né? Então, para isso, eu tenho que entender que o meu líder, ele tem que ter no mínimo, né, os meus líderes, eles têm que ter no mínimo conhecimento, tá? E quando se fala, né, em conhecimento em nível, né, de trabalho, né, do GTSI,
né? Eu só destaquei aí, né, que lá no guia de cada sociedade, né, se as pessoas, né, os irmãos quiserem procurar, né, onde fala, né, da presidência e vice-presidente, né, vai estar lá, a UPA vai falar sobre o presidente, né, no artigo 15 e o vice-presidente no 16. Né? E assim vai por diante, como está destacado aí no slide que os irmãos estão vendo. O segundo ponto importante que eu quero destacar para os irmãos, né, que os nossos líderes têm que ter, além exatamente, né, do conhecimento, ele tem que ser também comprometido. Né? Os membros da diretoria, eu tenho que entender que, no caso, né, que nós estamos especificando a presidência e a vice-presidência, né, eles devem evidenciar no exercício do cargo por comprometimento, isto é, a começar pelo real compromisso com Deus. Uma vida devocional na presença do Senhor. E, consequentemente, né, também, né, com a igreja local. Né? E o que certamente refletirá no trabalho que serão exercidos, né, pela liderança das nossas sociedades internas. Então, nossos líderes, presidentes e vice-presidentes, eles têm que ter conhecimento e também têm que ter comprometimento com a obra. Primeiramente com o nosso Deus e, em seguida, com a igreja. Tá? E o que percebemos hoje, irmãos, que eu falei um pouco, né, é que estamos passando por um período, né, de falta de comprometimento tremendo, né, com os trabalhos das nossas sociedades internas. E isso, consequentemente, né, os cargos de liderança estão ficando muito politizados. Né? Eu voto nele porque é meu amigo, eu voto nele porque ele atende às minhas necessidades. Né? E isso acaba, né, gerando uma situação muito desconfortante, porque quando acaba o mandato, acaba totalmente o comprometimento. Não há mais comprometimento com a obra. De repente, é aquele que dá até um ufa no final do ano. Olha, eu não quero mais ser eleito, não quero mais assumir, foi muito bom, mas isso não dá. Né? É muito desgastante, é muito conflitante. Né? Então, muitos acabam o mandato, acaba, né, totalmente comprometimento. E isso tem prejudicado muito os trabalhos da nossa sociedade interna. Né? Isso tem realmente, né, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, se a nossa liderança não é um líder que eu me acho confortável, que não tem conhecimento e não tem comprometimento, e realmente eu tenho uma sociedade comprometida. Né? E o terceiro ponto que eu quero destacar, e último ponto, é também, né, o nosso líder tem que ter, além do conhecimento, comprometimento, ele tem que ter visão. Né? O presidente e o vice-presidente, em acordo com a diretoria, eles devem apresentar uma visão clara para o trabalho que está sendo proposto, né, para a sua realização. Né? Dar direcionamento e, respectivamente, dividir as tarefas entre os demais membros para que se consiga um resultado satisfatório. Né? É essa visão que o líder tem que ter. Né? Eu volto a lembrar que todo trabalho realizado pela sociedade interna, né, hoje chamada força de integração, né, deve ser para o bem comum da própria sociedade. Eu não tenho que pensar em si próprio. Né? Eu não tenho que pensar em poder, né, estar tirando proveito daquela situação, né, do cargo que eu estou exercendo. E muitas das vezes as pessoas se exaltam muito pelo cargo que ocupa. Cargo não leva para o céu. Cargo é responsabilidade. E responsabilidade, quando a gente fala livre de igreja, é com a própria igreja. Né? Então, é isso que nós temos que ter em mente. Né? E é lógico que o foco disso tudo, né, é exatamente, né, fazer o crescimento do trabalho local da igreja e para o crescimento, né, e principalmente para a honra e glória do Senhor. Né? O foco ele deve ser a proclamação da palavra aos perdidos, o exercício da comunhão entre os irmãos e o desenvolvimento de projetos que buscam os fracos para serem
fortalecidos, né? Nós temos aí vários trabalhos, né, de visitações, de assistência social, de elaborações de atividades evangelísticas, né, entre outras atividades, né? O que a gente percebe hoje que a visão, né, que se tem, e infelizmente, irmãos, não deixa de ser uma realidade, né? As nossas sociedades internas estão, né, propostos em seus trabalhos, né, muito sociabilidade e pouca evangelização. E as sociedades, se procurar dentro do contexto do GPSI, elas não foram criadas para isso, né? As confraternizações, sociabilidade, né, são aqueles momentos esporádicos, mas nós fomos feitos para podermos trabalhar, né, arregaçar as mangas, né, e podermos evangelizar, isto é, propagar a palavra de Deus para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvir. Bom, irmãos, essa era a minha fala. Desculpa, Vinícius, desculpa, Lucas, se eu excedi, mas é exatamente o que eu tinha para poder trazer para nós nessa tarde, tá bom? Agradeço a oportunidade aí em nome de Jesus. Amém, presbítero. Deus abençoe ricamente a sua vida, foi enriquecedor. Justamente essa era a nossa proposta. A gente quer conhecer um pouco mais desse cargo de presidência, que às vezes a gente até exerce por tantos anos e tem tantos detalhes que a gente se esquece, né? A gente vai quase que no automático. Mas o Espírito Santo tem conduzido a gente a pensar sobre isso, que a gente não perca a essência do que é a sociedade interna. Pregação do Evangelho. Eu acho que o seu final foi excelente, por isso eu agradeço grandemente ao Senhor por ter colocado o senhor presbítero Antônio aí no nosso caminho. Quero deixar também o irmão à vontade, tá, presbítero? Se o irmão precisar sair, tanto aí a Ingrid, né, ou o outro irmão que precisar se ausentar dessa palestra, porque eu sei que o domingo é curto, a gente tem outras demandas, né? Mas eu já agradeço, tá, presbítero? E brevemente receberá com certeza o convite nosso de estar aqui conosco, trazendo a palavra, com comunhão no culto, tá? Assim, se Deus permitir. Muito obrigado. Será alegria imensa, tá bom? Obrigado. Amém, amém. Irmã Ingrid, preparada? Olá. Ingrid? Oi, tá me ouvindo? Eu pensei que ia ser o Vinícius. Verdade, perdão. Olha só, tô ficando velho. Tô ficando confuso. Eu tô ligada. Vinícius, exatamente. Agora é o Vinícius, houve uma mudança, né? Daqui a pouco eu volto. Então, presbítero Vinícius, por favor. Boa tarde, irmãos. Eu levei até um susto, né? Que a gente falou uma coisa. Aí, Lucas, eu coloco a apresentação aqui e ele chama a Ingrid. Eu falei, ué. Você até parece que não me conhece, né, Vinícius? Nada que se não precisa acontecer, senão era eu. Irmãos, é uma alegria para a gente poder estar aqui, né? Compartilhar um pouco da importância dos cargos, né? O Antônio já falou aí brilhantemente sobre a questão do presidente e do vice, né? E cada cargo tem sua especificidade, cada cargo tem sua importância e todos juntos fazem com que o trabalho ele flua e funcione sem pesar para ninguém, né? Então a gente vai estar tratando sobre os secretários, né? Primeiro e segundo secretário. E secretários são importantes. Por quê? Né, a gente vai abordar um pouco sobre esses dois cargos, que na verdade, complementa o outro. A resposta é bem grande, né, e um sim, né? Tem sua importância, né? Tem o seu valor, todos os cargos, né? Então não se sinta diminuído se você não é presidente nem vice, porque a importância dos secretários é muito grande. Por que as secretarias existem, né? Essa situação que a gente quer levantar, né, sobre essa importância. A gente não vai falar aqui sobre como fazer ata, né, como fazer relatórios, né, mas a gente vai falar sobre a importância mesmo dos secretários. Eles organizam, né, eles registram,
eles zelam e eles comunicam. São esses pontos que a gente vai estar tratando, né, para a gente trazer, né, a importância desses cargos para as nossas sociedades. Organizam, pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz, como em todas as congregações dos santos. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A gente trouxe esses dois textos bíblicos, né, que falam sobre organização, né, que Deus não é um Deus de desordem, né? Deus é um Deus de ordem, né? E tudo deve ser feito com ordem e decência. Essa ordem, a gente traz isso como uma organização, né? Para que as coisas fluam, possam fluir, a gente precisa ter um mínimo de organização, né? A gente já vê isso há bastante tempo, a gente quer organizar alguma programação, algum evento, nada a gente não consegue fazer nada organizado de última hora. A gente tem que ter sempre essa preocupação. Se a gente quer que o trabalho seja organizado, a gente precisa ter tempo, planejar, e isso tudo demanda tempo, né? Não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer uma programação organizada. A gente até consegue fazer uma programação de um dia para o outro, mas pode ser que a gente deixe a desejar em alguns pontos de organização. Não temos como fugir da organização, né? Como eu já disse, porque pois a organização é uma coisa bíblica, né? A gente acabou de ver. Uma sociedade que trabalha organizada tem muita facilidade de trabalhar, né? A gente sempre diz que quando um trabalha, ele trabalha muito, mas quando muitos trabalham, todos trabalham pouco, né? E essa questão é da organização, né? Se cada um tiver dentro da sua função trabalhando, né, isso vai funcionar, a organização vai funcionar sem preocupação e tudo vai fluir. A organização dos secretários vai auxiliar não só a diretoria, como toda a sociedade. Um secretário organizado, ele vai auxiliar toda a diretoria, ele vai auxiliar a sociedade, vai ajudar no funcionamento de toda a sociedade. Manter os livros em dia e organizados vai facilitar tudo e as informações não serão perdidas. A gente sempre fala da importância da questão dos registros, né, das atas, dos relatórios, porque isso daí vai facilitar a sociedade, o funcionamento. Você registrou, vai estar lá escrito, você vai conseguir ir lá, pegar e tirar dúvida, repassar a informação que foi aprovada numa reunião plenária, numa reunião de diretoria. Então, isso vai trazer organização para a sociedade. A gente tem como exemplo essa questão dessa preocupação da organização, porque se você tiver tudo organizado, tipo agora que a gente tem ata eletrônica, né, o secretário ele precisa ser bem organizado, porque se você tem um arquivo e dentro desse arquivo você tem todas as atas e a gente costuma sempre fazer uma ata por cima da outra, o secretário ele precisa ter muita organização, porque a tecnologia, ela ajuda, mas ela também pode prejudicar se você não for organizado. Por exemplo, você faz uma ata e está fazendo a da próxima reunião por cima daquela ali, porque isso daí é praxe, você esqueceu de salvar e salva por cima. Então, aquela ata que você não tinha ela salvo com outro nome, né, você vai perder toda aquela informação. Então, isso daí também faz a parte da organização, né? Fez a ata, aprovou, imprime e coloca no livro, para a gente não ter problema. A gente já dá até umas dicas, né? Fez a ata, aprovou, manda por e-mail. Normalmente as sociedades têm os e-mails, manda por e-mail, né? Porque a gente já viu muitos casos aí de atas perdidas. Antes a gente perdia os rascunhos, né? Porque as atas eram manuais, a pessoa fazia o rascunho, né? Não fazia num caderno, né? Porque se a pessoa fizesse no caderno, ficava ali
presa à folha, não. Pegava chegava na reunião, pegava qualquer pedaço de papel lá e começava a anotar, e por descuido aquele papel ia embora. Então ali iam embora as informações de uma reunião. Então toda essa questão da organização dos secretários é muito importante, porque uma informação perdida, às vezes, uma informação importante que não se recupera. Então, é muito importante essa questão da organização. Manter os arquivos em dia vai facilitar o levantamento e preparação dos relatórios, né? A gente sempre tem que preparar um relatório no final do ano, né? Então, se o secretário tiver todos os arquivos em dia, já com os dados dos sócios, isso vai facilitar muito na preparação de relatórios, tanto para conselho, para federação, né? Então, é sempre importante, né? Essa é uma das funções, né, dos secretários, manter os arquivos das sociedades organizados. Registram. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente e preparado para toda boa obra. Quando a gente fala de registro, a gente tem um dos maiores registros e que ele permanece desde a criação do mundo, né? Quando a Bíblia começou a ser escrita, né, Deus inspirou homens para escreverem, e isso ficou registrado. E por eles registrarem isso é que hoje nós temos a Bíblia, né? Então, a gente trouxe esse exemplo de registro tão importante para a gente falar da importância dos nossos registros também, né? Porque se a sociedade não registra o que faz numa reunião, futuramente não vai saber o que aconteceu, né? A gente sempre tem aquela alegria de poder comemorar um aniversário de 30, 25 anos de uma sociedade. O que a gente faz? Tipo, eu, por exemplo, eu não estava aqui em Angra há 25 anos atrás, então a gente foi fazer aniversário da MP de 25 anos, então o que a gente foi fazer? A gente foi pegar os livros lá que a gente soube da história da mocidade de Angra. E isso acontece com todas as outras sociedades. Por isso da importância do registro, né? Porque hoje você está aqui, né? Mas amanhã você não vai, e aquilo que aconteceu, aquilo que foi de importante, não ficou registrado, né? Porque a sociedade não registrou isso. E os registros das sociedades, né, normalmente, né, certamente, eles são feitos através das nossas atas. As secretarias, elas fazem o registro das reuniões, assegurando que tudo que foi resolvido fique registrado para conferência e para acompanhamento e para execução, né? As atas, elas são registradas, então, se surgir alguma dúvida, você vai lá no livro e confere lá, isso aqui que foi resolvido e aprovado, né? Para acompanhamento, né, na próxima reunião, vocês vão avaliar se aquilo que foi aprovado aconteceu, então vocês vão pegar lá a ata e vão ver lá o que foi registrado. E para execução, muitas das vezes a gente aprova uma coisa e um mês depois as pessoas esquecem o que foi aprovado e não executaram. Então, se ficou registrado e tinha que ser executado, então a ata vai servir para que você lembre que você tem alguma coisa para executar. Os registros, né, como eu já disse, eles escrevem a história da sociedade, assegurando para que os que venham depois saibam o que foi feito, como foi feito, se deu certo ou se não deu, né? Às vezes você vai usar isso para avaliar, né? Às vezes você está pensando numa programação e tem um registro lá que foi feita uma programação parecida e as pessoas tiveram cuidado de avaliar aquela programação e de dizerem lá o que deu certo ou o que não deu, né? Para que, se a programação for feita novamente, esses mesmos erros ou acertos, né? Os acertos sejam repetidos e os erros sejam
corrigidos. O próximo item que a gente vai tratar é sobre o zelo. Eu acho que eu coloquei o versículo errado, mas eu vou ler aqui o versículo certo que está aqui no rascunho. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam o Senhor. O zelo pelo registro das reuniões, das pessoas que estão presentes, né? É sempre importante estar zelando pelo que está sendo registrado, né? Porque os secretários, eles são a guarda, né, dos documentos, das sociedades, dos arquivos. Então, não é só guardar, mas é ter zelo pelo aquilo que vocês estão guardando, né? Guardar o livro de maneira correta, guardar as atas de maneira correta, para que isso tudo não se perca, né? Então, ter essa preocupação e esse zelo em guardar esses registros. E para finalizar, a gente vai falar sobre a comunicação, porque os secretários, eles comunicam. E eu trouxe dois textos aqui para a gente lembrar sobre comunicação. O primeiro é quando Deus se comunicou com Moisés, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Então, Deus se comunicou com Moisés através da sarça que ardia em fogo. Então, esse daí é um exemplo de comunicação de Deus com o homem. E o outro texto é a passagem da mulher samaritana. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Então, aqui foi uma sequência de comunicação. Jesus se comunicou com a mulher samaritana e falou lá sobre se quem beber da água que ele desse jamais teria sede de novo. Então ela ficou totalmente encantada com aquilo que Jesus falou, com aquela boa nova que Jesus trouxe para ela e quis contar para todo mundo, né? Então ela já saiu dali e chamou as pessoas para ouvirem o que Jesus tinha dito para ela. Então isso daí também é uma forma de comunicação que a gente trouxe como exemplo, né? E os secretários, eles têm esse papel dentro da sociedade de comunicar, né? De lembrar, né, o que foi resolvido. Os secretários também exercem esse papel de comunicação, pois transmitem aquilo que foi decidido nas reuniões, pois, como fizeram os registros, tem todas as informações. Então, tudo que foi registrado ali, eles têm essa possibilidade de comunicar, né, aos sócios, de comunicar à própria diretoria, de lembrar a diretoria do que foi decidido. Comunicar é importante, pois leva a informação aos que estão desinformados, torna o trabalho mais amplo e transmite o conhecido. Então, quando ele detém dessa informação, ele pode disseminar essa informação, comunicar essa informação com mais precisão e fazer com que aqueles que não foram na reunião fiquem sabendo e sempre lembrar do que foi decidido para que o funcionamento da sociedade flua. É sempre importante a gente estar reforçando, né, essas questões na própria diretoria, né? A comunicação é sempre um ponto muito falho que às vezes a gente vê, né? Às vezes a gente detém da informação, não comunica,
né? E as pessoas, às vezes, deixam de participar porque não foram comunicadas. Às vezes, não. Às vezes, as pessoas realmente sabem e não participam. Mas, algumas vezes, as pessoas ou não entendem o que foi comunicado ou não recebem a comunicação no tempo devido, da forma devida. Então, esses daqui são algumas dessa importância que a gente trouxe com relação às secretarias. E, para concluir, eu queria deixar esse versículo de Eclesiastes 9:10, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque para o além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, né? Nada vai adiantar nós falarmos da importância dos cargos se não nos colocarmos à disposição de Deus para trabalharmos, para fazermos a sua obra, para dividir os fardos, para compartilharmos nossa ideia, né? Não vamos nos preocupar se a gente não sabe fazer uma ata, se a gente não sabe fazer um relatório, né? Mas é preciso que a gente tenha a disposição de que tudo que vier à nossa mão, a gente faça com todas as nossas forças, né? Porque a oportunidade que a gente tem para trabalhar é aqui, né? Porque quando a gente partir, a gente não vai realizar mais nenhum tipo de obra. Então, Deus nos chamou para o seu trabalho e para a sua obra. Então, se você receber algum dia essa função tão privilegiada de ser ou presidente, vice, primeiro, segundo secretário, tesoureiro, aceite esse desafio, porque a gente tem certeza que Deus ele é um Deus poderoso e ele vai te capacitar para que você esteja desempenhando com força, com alegria, com zelo, né, com dedicação, com organização, né, toda a sua obra. Agradeço aí a oportunidade, que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Seu microfone está fechado, Lucas. Falando que hoje eu não estou bem, cara. Agradeço aí ao do Vinícius. Eu estou até suspeito de falar, né? Porque eu e o Vinícius, a gente já vem, acho que uns 5 anos, né, Vinícius? Em sociedade interna, tanto MP, a nível de federação, e agora o Vinícius tem sido uma mão na minha roda, uma roda na minha mão dentro da UPH. Tem me ensinado bastante coisa e Deus sabe o quanto eu aprendi só de observar o Vinícius trabalhar. E somente falando de um cargo que ele é o que mais cobra, e eu entendo, porque realmente a importância do secretário, eu como presidente, né, como vice-presidente também de UMP, vejo que faz diferença. Né? O secretário ele faz muita diferença, faz falta, e qualquer coisinha torna-se o trabalho mais pesado ou mais leve. Muito obrigado, presbítero, pelo seu empenho, tá? Pela sua disposição de estar conosco mais uma vez. Ingrid, agora, de fato, não tem como errar. Agora é você. Agora sim, não tem mais ninguém, né? Não tem corre risco. Por favor, minha irmã. Obrigada. Boa tarde, gente. Vinícius, sabe que eu nem gosto de falar, me deu 10 minutos aí, né, de brinde. Brincadeira. Eu me chamo Ingrid, para quem não me conhece, congrego na Igreja Presbiteriana de Japuíba, aqui em Angra dos Reis. Sou tesoureira, né, da Confederação Sínodo Oeste Rio, e estou com o coração quentinho de gratidão por essa oportunidade da Igreja de Angra de me convidar para participar dessa palestra, aprender, né, porque eu já aprendi muito nas duas que foram faladas, e compartilhar um pouquinho também do que eu sei. Eu já começo perdendo ponto, né, porque ninguém falou que eu podia trazer slide, eu não trouxe slide, mas se Deus quiser eu vou conseguir falar tudo direitinho, deixei aqui anotado, e espero conseguir agregar alguma coisa a vocês, assim como com certeza eu saí daqui também aprendendo. Eu vou falar sobre a tesouraria, e é um complemento, né, de tudo que já foi falado, porque eu acredito que todos os cargos eles vão se complementando, e geralmente a base, a característica da pessoa que vai trabalhar em diretoria geralmente é a mesma.
Talvez a característica específica de um cargo para outro, né, seja e são diferentes, mas a base, né, o firmamento, ele é o mesmo. Então, o principal é a gente ter compromisso, né, verdadeiro com o nosso Deus e entender que todos os cargos são importantes, né? Enquanto, se eu não me engano, presbítero falava sobre presidente e vice, às vezes a gente acaba caindo no erro achando que o presidente é o papel principal da diretoria, sendo que, na verdade, se não for o conjunto, se a base não funcionar, o presidente ele não consegue trabalhar sozinho. Então, é importante a gente entender que cada papel ele foi colocado ali não por acaso, nem para somar números ou só para ter quórum, mas é porque eles são importantes. E eu lembro que uma vez eu fui eleita vice-presidente, quando acabou a eleição, uma pessoa veio e falou assim, parabéns por receber o cargo de quem não faz nada. Eu sei que a pessoa não falou por mal, assim, né? No momento eu até ri, falei porque sem graça, né? E depois eu refleti sobre isso. Eu falei, poxa, quantas vezes eu já pensei realmente, eu vou ficar no cargo de vice-presidente porque não faz nada. E foi um ano em que muito eu trabalhei, né? Eu tive a oportunidade de ter o Lucas como vice-presidente, e foi um ano em que eu tenho certeza que o Lucas trabalhou muito, porque ele sempre perguntava, mandava mensagem, me ajudava. Quando eu não podia, ele estava lá, né? Então, a gente precisa ter realmente, a gente precisa rever, né, o nosso conceito do que é diretoria e o que cada papel realiza, para a gente não achar que um vale mais do que o outro e talvez até não aceitar apenas por somar e porque está faltando alguém e achar que não vai fazer nada, porque o ideal é que todos trabalhem, né? Por isso que é uma diretoria, para que a gente consiga trabalhar em conjunto. E falando sobre a tesouraria ela é importante para transparência, organização e controle, né? Transparência porque a gente lidar com dinheiro. Eu agora estou tendo a oportunidade de ser tesoureira da Confederação e é um sínodo, então, obviamente, a gente mexe com mais dinheiro. Antes eu só tinha sido tesoureira da minha UMP, e para quem conhece a UMP de Japuíba, é que aprende a viver feliz em toda e qualquer situação, porque não passava de R$ 150, então era algo assim que a gente eu ficava tranquila. Quando o valor aumenta, a nossa responsabilidade também aumenta, né? Porque lidar com dinheiro é algo que a gente fica até um pouco assim assustado, ainda mais quando a gente fala o dinheiro, né, que não é nosso, algo que não nos pertence. Então a gente precisa dessa transparência, né? Porque se não houvesse, seria muito fácil da gente passar a perna, né? Falando ali em letras claras, em palavras claras, naquilo ali. Às vezes a gente fala assim, eu me considero uma pessoa honesta, eu acredito que todo mundo que está aqui se considera uma pessoa honesta, mas a gente não se conhece tendo poder, né? A gente não se conhece tendo algo nas nossas mãos em que não é nosso, mas a gente poderia usar. Às vezes a gente até pensa, se eu tivesse dinheiro eu faria isso, se eu tivesse dinheiro eu faria aquilo, mas a gente não sabe, né? A gente não conhece o nosso coração, e só Deus conhece o nosso coração. Então, às vezes, com muito poder, né, o dinheiro, ele vem ligado aí ao status, e o status hoje em dia está ligado a poder. Então, talvez com muito dinheiro e muito poder, a gente não conhece as nossas reações. Então, se eu não tivesse que prestar contas, eu lidaria com aquilo ali de qualquer forma. Eu ia falar que tem 500, sendo que tinha 1.000 e os outros 500 eu gastei, né? Porque, infelizmente, nós somos pecadores, né? Talvez poderia haver depois um arrependimento e tal, mas já teria acontecido. Então, o interessante da tesouraria, né, relacionada à nossa igreja e às sociedades, a igreja presbiteriana, é essa transparência. Tudo vai precisar ser prestado contas, né? Então, seja ali 5 centavos, 10 centavos, que é o que deixa a gente como tesoureiro louco ali, tentando ver o que fecha a conta, a gente dá vontade de pegar 5 centavos e colocar no lugar, mas a gente não pode, né? Porque precisa bater, porque alguém vai fiscalizar aquilo ali. Então, eu preciso ser transparente. Precisa de organização, assim como todos os cargos, já foi falado, porque você lidar com dinheiro, você lidar com recibos, você lidar com notas fiscais, gente que às vezes vai precisar de um troco, você fala, depois eu dou. Ou programações já aconteceu comigo, de alguém precisar receber o dinheiro, eu não posso ir,
Aí, no caso, eu mandei o Vinícius levou o dinheiro, trouxe o troco. Então, se eu não tivesse a organização de falar, eu preciso pegar tanto com o Vinícius, conferir, anotar e lançar, em algum momento eu vou me perder, né? E isso é uma coisa importante, porque quem vai prestar conta é o tesoureiro, né? Então, de todos os casos, mesmo que você não tenha embolsado esse dinheiro ou pego, né, com maldade, você se enrolou, esqueceu, perdeu, você vai ter que prestar contas. Então, provavelmente vai sair do seu bolso. Então, a organização na tesouraria é algo essencial. E o controle, né? O controle ele serve justamente para as sociedades e até para a igreja, porque isso também é fiscalizado pelo conselho da igreja, saber o que está entrando, o que está saindo, né? E ter esse controle geral de como está funcionando, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características do tesoureiro, né? Um tesoureiro, como ele deve ser. O tesoureiro, primeiramente, ele deve ser fiel a Deus. Lá em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 9 e 10, vai dizer: honre ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, eu acredito que não só para a tesouraria, mas para mim para todo mundo que é membro, né, de alguma igreja, em primeiro lugar vem a fidelidade ao Senhor. Vai ser muito complicado e eu não vou dizer impossível, porque deve acontecer, infelizmente, mas é algo muito errado um tesoureiro não ser fiel no seu dízimo, né? Não ser fiel com as suas primícias, não só no dinheiro, mas também no seu tempo, no seu investimento com a Bíblia, com a oração, né? Porque às vezes quando a gente fala em tesoureiro, é só número, acho que é só um número, mas não. Para você ter todo esse controle, ter essa transparência, né? Não pensar em passar a perna, primeiramente você precisa ser fiel ao Senhor, porque sendo fiel ao Senhor, você vai entender que aquilo ali não é seu, e você vai entender que você vai prestar contas não somente aos homens, né? Mas você está cuidando daquilo ali que pertence a Deus, né? Pertence à obra do Senhor. Então, se você não for fiel a Deus, provavelmente você não vai conseguir desempenhar um bom papel como tesoureiro e como nada, né, na vida cristã. O tesoureiro ele precisa ser organizado, né? Ele precisa ser uma pessoa que tem planejamento. Lá em Lucas, capítulo 14, no versículo 28, vai dizer: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Foi até um texto que o Lucas leu, né, no início da devocional, e ele fala sobre isso, sobre a organização, sobre o planejar, né? Eu quero fazer o aniversário não sei se agora a UPH, não sei quantos anos a UPH tem, né? Mas vamos supor, quero fazer aniversário da UPH de 10 anos. Vamos fazer? Vamos fazer. Vai ser lá dia 10 de março, beleza. Aí, dia 9 de março, a gente fica, cadê o dinheiro para isso? Cadê o dinheiro para aquilo? Eu comprei isso, toma aqui a nota. Eu comprei aquilo, toma aqui não sei o quê, preciso de troco. Eu tomei a liberdade, comprei tal coisa, toma aqui, agora eu preciso do dinheiro. Então, as coisas não funcionam bem, assim como o Vinícius acabou de falar também, sem planejamento. Então, se você não é uma pessoa organizada e que planeja, provavelmente também vai ter muita dificuldade na tesouraria, porque é importante ter esse planejamento em tudo que você vai fazer, em tudo que você vai lançar, né? É importante também não procrastinar. É uma coisa que a gente tem falado muito, né, nessa atualidade e até nessa época de pandemia, em que a gente acha que tem muito tempo, né, porque está ficando muito em casa, ou mesmo que quem está trabalhando não está tendo festa, não está tendo nada. Então, a gente às vezes tem a tendência a ir deixando as coisas para frente. E o dinheiro, né, o valor que você deixa de lançar, que você deixa de ter ali um controle, pode ser que você esqueça. Então, no final, isso também vai te prejudicar. Eu só queria também deixar claro que, às vezes, eu estou falando aqui a característica, você vai falar, não tem nada disso, então, nisso aqui eu não tenho, não posso ser tesoureiro. Não, eu tenho uma grande dificuldade em fazer as coisas no ato. Eu tenho essa dificuldade, eu geralmente deixo muitas coisas para cima da hora. Então, eu aceitei, mas era algo que eu sabia que eu precisaria mudar em mim. Graças a Deus, Deus tem me ajudado, eu ainda preciso melhorar mais. Só que foi um meio também que Deus me deu um cargo
para que eu pudesse aprender uma coisa que me auxilia até fora do trabalho da igreja, né? Porque em tudo na vida a gente precisa ter organização e planejamento. Tudo que a gente vai deixando muito para depois, a gente não consegue concluir. Ou quando a gente conclui, não é de maneira excelente, porque a gente não planejou, a gente não se organizou, né? Então, eu sempre falo que os cargos das sociedades, eles nos formam até para a gente ser um ser humano melhor em relação ao trabalho, à faculdade, às contas de casa, a cuidar das tarefas de casa, a ser um bom líder. Em tudo isso a gente aprende um MP. Eu até conto a experiência que eu tive em um projeto que teve do Senac, e a gente foi para Resende e fazia várias provas, eram várias etapas. Em uma delas, a gente tinha que montar uma ata. A gente recebia ali as informações e tinha que montar toda uma ata, né? E aí eu falei, caraca, eu sei fazer isso, porque eu já tinha sido secretária de um MP. Então, na vida, a gente coloca também muito em prática o que a gente aprende. Então, é uma ótima oportunidade de, até um cursinho, talvez, você vai deixar de gastar lá na frente, porque você está aprendendo de forma gratuita na igreja, né? E também servindo ao Senhor com o seu trabalho. O tesoureiro ele também ele não deve ser avarento. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 10, vai dizer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o tesoureiro ele precisa não ser uma pessoa avarenta, porque a avareza, com certeza, vai te tornar uma pessoa em que não vai lidar bem com o dinheiro dessa sociedade, e isso provavelmente depois vai te causar muitas dores, porque uma pessoa que é apegada somente ao dinheiro, ela coloca o coração naquilo ali. E a própria Bíblia vai dizer também que não é possível servir a dois senhores, né? Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao dinheiro. E é essa palavra que entra na Bíblia, porque o dinheiro, ele muitas das vezes se torna um Deus na vida das pessoas, né? Então, mesmo sabendo que aquilo ali não é seu, muitas pessoas são tão avarentas que até com o que não é seu, ela quer controlar, ela quer guardar, quer atolar de qualquer forma, né? E falar, não pode gastar, não pode, não sei o quê. Às vezes as pessoas até brincam, né? Ah, tesoureiro tem que ser mão de vaca. E eu espero que você não pense mais assim, porque o tesoureiro ele não precisa ser mão de vaca. O tesoureiro ele precisa ter conhecimento, planejamento, e vai ser o próximo ponto que eu já vou entrar, que é o que? Ele precisa ter equilíbrio e sabedoria na administração, né? Então, ele não precisa ser mão de vaca, mas ele também não precisa ser aquela pessoa que libera tudo, né, de qualquer maneira, sem uma administração. Então, é o equilíbrio, é saber, não, isso aqui eu acho que a gente pode poupar, não, isso daqui eu sei que a gente pode gastar. Então, é ter esse equilíbrio. Falando sobre equilíbrio, lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, vai dizer, na casa do sóbrio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode, né? Então, quando a gente gasta tudo, né, a gente devora tudo que tem, só porque tem, a gente uma hora vai sentir falta daquilo. Então, quando a pessoa é sábio, ele tem a comida, ele tem um azeite armazenado. Ou seja, um tesoureiro sábio, né, e equilibrado, ele vai ter o dinheiro para os momentos certos e ele vai saber identificar e auxiliar no que ele acha que vale a pena e no que não vale. Óbvio que isso é sempre juntamente com uma diretoria, né, porque o tesoureiro ele não tem essa autonomia de gastar o dinheiro, né, deliberadamente. Mas quando for tratado sobre algo, né, você vai saber ali falar, a gente tem tanto, eu acho que nessa programação gastar tanto seria o ideal, para na próxima a gente já gastar isso e a gente vai ficar com isso, né? Então é ter esse senso aí do que está acontecendo e do que vai acontecer também, né, para você saber o quanto você precisa poupar. Um bom tesoureiro, ele também busca a igualdade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 14 e 15, vai dizer, mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supera a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos.
é interessante a gente ter também esse olhar de misericórdia. Nesse que foi um ano, né, a gente já está entrando no segundo ano de pandemia, então foi um ano difícil e que muitas programações foram canceladas ou adiadas, então muita gente ficou com valores talvez até excessivos em caixas. Por que não buscar ajudar alguém ou alguma igreja, talvez a sua própria igreja, que está passando alguma dificuldade, né? Algum irmão que está passando alguma dificuldade, né? Por que ficar somente juntando, enquanto a gente está aqui no bem bom com esse dinheiro armazenado, e tem pessoas passando necessidade. Então, é importante também, tesoureiro, ter esse olhar de misericórdia, buscar a igualdade, né? Não é deixar a sociedade zerada para ajudar, né, outras coisas, mas é também não deixar com que aquilo se acumule ali de maneira desnecessária, né? Então, nessa época em que missionários passaram muita dificuldade por não receber mais alguns auxílios e algumas verbas, pessoas perderam os seus trabalhos, né? Então talvez algum irmão da sua sociedade precise de uma cesta básica, precisa de algum auxílio. Se a gente tem, se a sociedade tem, né, não há problema nenhum em dividir, né? Conversa com a diretoria, fala, gente, ó, vamos ver aqui um valor que não vai fazer falta e a gente vai conseguir abençoar a vida de alguém também. Então, é legal a gente ter essa igualdade, né? Buscar essa igualdade. A tesouraria existe para fiscalização, prestação de contas e para sermos responsáveis com algo que não nos pertence, né? Então, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, 11 e 12, vai dizer: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Então, essa é uma das bases para a gente entender e confiar que a tesouraria, o valor que a tesouraria da sociedade tem, não nos pertence, né? Tudo vem do Senhor. E seja vivendo em uma sociedade com abundância, glória a Deus por isso. Se eu vivo numa sociedade que às vezes tem escassez, glória a Deus por isso também. Porque em tudo Deus está no controle, né? Em tudo Deus ele está no comando e tudo pertence a ele. Para encerrar, uma das coisas que também foi falado muito nos outros cargos, e é o que cabe à tesouraria também, é que o nosso trabalho é para Deus. Lá em Colossenses 3, versículo 23 e 24, vai dizer: E tudo quanto fizerdes, faze-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Essa é a base para a gente ser bom e excelente em qualquer coisa, né? É a gente saber que o nosso trabalho ele é para Deus, né? Que o dinheiro que eu cuido ele é do Senhor e o esforço que eu tenho ele também é para o Senhor. É um texto conhecido, é uma coisa que a gente sempre fala, às vezes até para outras pessoas, mas é algo que, às vezes, na realidade, a gente não vive, né? Como sociedade, às vezes, a gente observa muito isso, né? Que é a questão do querer agora para nós, que é do querer aparecer, né? Do querer estar no pódio. E a gente precisa entender que essa não é a nossa missão. A nossa missão não é estar ali só para receber elogios. Eles são bem-vindos, são. A gente fica feliz quando realiza um bom trabalho, fica feliz, isso não é errado, né? Mas o errado é eu achar que eu sou a melhor em tudo, né? Que eu mereci aquilo ali. Se eu fiz, foi porque o Senhor me deu força para fazer. Se eu fiz da maneira certa, é porque eu fui obediente ao Senhor. Eu não fiz favor nenhum à casa de Deus, eu não fiz favor nenhum ao Senhor. Eu apenas estou devolvendo, né, de gratidão aquilo que ele me deu, que eu nunca vou poder pagar, que é a minha salvação. Então, além, né, da burocracia, ou do que a gente gosta mais de falar, né, da organização que a nossa igreja e as nossas sociedades têm, entra sempre o espiritual e o plano de salvação. É entender que Deus vai usar aquilo ali para tratar o coração de outras pessoas. Eu lembro que assim que eu entrei na tesouraria,
Eu acho que eu ainda não estava na tesouraria, mas eu já trabalhava em federação, e a gente ia ter um congresso. Eu estava na empresa onde eu trabalhava, e lá a gente tinha liberdade de levar as folhas, e a gente usava a impressora para fazer algumas coisas pessoais. E aí eu estava imprimindo alguns relatórios, e a minha colega de trabalho olhou e perguntou, né, o que era. E eu expliquei um pouquinho como funcionava as sociedades e a nossa igreja. E aí, quando eu falei da parte da tesouraria, ela ficou assim, ela, não acredito. Nossa, é a primeira vez que eu ouço uma igreja que faz isso. Porque a maioria das igrejas que eu já fui, a gente nem sabe para onde o dinheiro vai. A gente entrega porque a gente fala assim, vou abençoar, né? Mas eu nem sei o que eles fazem com aquele dinheiro. E eu falei assim, a nossa sociedade ela tem que prestar contas. A nossa igreja, ela presta contas. Todos os anos a gente tem uma assembleia, né, em que a igreja demonstra tudo o que gastou, seja com água, com luz, com presente, com pastor, com gás. Então, a gente tem esse privilégio de viver em uma igreja em que dificilmente vai cair em algum escândalo financeiro, né? Porque o Senhor, ele fez esse projeto e ele montou para que isso seja de forma organizada, clara e demonstre transparência, né? Então, que em tudo a gente tenha isso no coração, que o que a gente está fazendo é realmente para uma obra maior e para uma causa maior. Só para complementar, e aí eu encerro, quando eu falava de organização, eu esqueci de mencionar, mas é importante você manter essa organização também para o próximo tesoureiro, né? A gente às vezes fala, eu vou fazer aqui porque eu estou cuidando mesmo e tal, mas quando você não faz de forma correta, o próximo tesoureiro vai ter muita dificuldade em receber uma tesouraria desorganizada. Então, se você não pensar em você, pense pelo menos no próximo, né? No que vai receber e o quão difícil para ele vai ser colocar em ordem coisas que ele nem sabia e nem viu, né, com que foi gastado. Então, que a gente tenha também essa atenção na organização para quem é tesoureiro ou um dia será, de que é importante até para auxiliar também o serviço do próximo. Agradeço muito essa oportunidade, peço desculpa aí pela talvez pressa, né? Mas é porque domingo, como o Lucas falou, é um dia corrido, eu sei que talvez muitos aí já têm que ir para o culto, mas eu me coloco à disposição no que precisar, e caso tenha ficado alguma dúvida, depois é só também falando que no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Muito obrigada ao PH por essa oportunidade. Lucas, microfone. Eu estou acostumado com a plenária, que o microfone já fica aberto direto, né? Mas eu que estava aqui agradecendo, né? Eu que agradeço a irmã Ingrid pela disposição, não só a irmã Ingrid, o presbítero Antônio, o presbítero Vinícius, né? Eu procurei primeiramente o presbítero Vinícius, né? Até para ele estar dando indicações sobre quem poderia estar falando, né? A gente tentar montar aí uma coisa mais objetiva, mais de qualidade. E ele deu o nome dos irmãos e procurados, os irmãos foram prontamente, não, com certeza, e assim, ao PH agradece, eu, como presidente, agradeço muito, porque eu não tive dificuldade de achar palestrantes. Os irmãos fizeram com muito amor e fizeram com muita capacidade, tá? Ficou muito claro, eu sei que o tempo é curto, mas a intenção era realmente essa, era a gente apresentar, porque, como eu disse, é nosso PH é muito nova. Então, tem muitos membros que ainda nunca ouviram, ou sequer estão aí, mas nunca pararam para analisar esses pontos, esses detalhes. E, como eu disse, esses detalhes às vezes podem se escapar, mas tem de total importância. E eu deixo aqui no final a minha palavra. A gente falou aí dos 5 cargos, né? Somente esse último, que esse ano é o meu desafio também, né, Ingrid? Eu sou agora tesoureiro aí da federação. Fui tesoureiro, aceitei, falei assim, não, a Manu vai me ensinar tudo. Quando cheguei em casa, e aí, Manu, você vai me ensinar, porque eu também não sei, eu não faço a mínima ideia, nunca fui. E a gente está aprendendo esse ano aí a ser tesoureiro de federação. Mas eu queria também lembrar aí os irmãos de um 6º membro da diretoria, que é um membro da sociedade. A sociedade, ela não é feita pela diretoria, muito menos para a diretoria. A sociedade é feita, composta por membros, por sócios. Então, que nós possamos ouvir isso e entender que é apenas um cargo, é apenas uma função. O seu tempo pode chegar e precisamos estar dispostos, precisamos estar na brecha para quando o Espírito nos chamar, né? Quando o seu nome for lá,
a gente tenha ousadia de não declinar e dizer assim, não, muito obrigado. Eu não sei fazer, não, mas eu não vou ter tempo, queridos. Não dá para explicar. É quase que um milagre todas as vezes. Eu sempre digo, cada evento para mim é um milagre, porque eu acho que vai dar errado, não vai sair, e acontece. Porque a gente, como o presbítero Antônio disse, não faz para a gente. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Então a nossa responsabilidade não é realizar, é nos preparar e nos predispor, porque Deus, conforme a sua boa vontade, vai fazer. Amém? Queridos, eu quero agradecer então aqui, terminando esse momento, domingo é um dia corrido. Presbítero Antônio, muito obrigado mais uma vez, Presbítero Vinícius, irmã Ingrid, Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida de cada um. Muito obrigado por todos que participaram. A gente quis trazer essa palestra aberta justamente por isso, para que os irmãos possam levar o que foi aprendido aqui para suas sociedades internas. Amém? Queridos, eu vou estar orando então para encerrar e aguardo aqueles que estão vindo para cá, aqui no templo. Amém? Oremos então, agradecendo. Deus meu, muito obrigado, porque o Senhor capacita os seus filhos. Nada nós temos a dizer, apenas mentiras, blasfêmias e palavras de ódio, porque somos maus e pecadores. Mas o Senhor é tão gracioso que o Senhor nos dá diligência. O Senhor é tão gracioso que o Senhor tem iluminado homens a escrever estatutos, códigos, orientações. Então, muito obrigado, Deus querido, porque é uma história que a Igreja Presbiteriana ela não nasceu ontem, ela não nasceu hoje, mas ela tem sido construída através de uma história. Então, eu queria te agradecer por todos aqueles que, por um pouquinho, botaram a pedra no que é hoje essa grande estrutura. Quero te agradecer, Deus querido, pelo nosso presbitério, que tem aberto as portas à sociedade, tem investido na sociedade, tem acreditado na expansão do reino através da sociedade, acreditado em homens e mulheres para que sejam responsáveis por vidas, responsáveis a estarem à frente de um ministério que é a sociedade interna. Eu te agradeço também, Deus querido, pelos sócios, por pessoas que têm tido o coração sensível e entendido que esse é o que o Senhor quer para nós, que cabe a nós, como sociedade interna, tomarmos a rédea e pilar da nossa igreja, sustentar. Então, Deus querido, nos sustenta também, porque nós somos fracos. Eu te peço, Deus, que o Senhor leve a cada um de nós à sua casa, que o Senhor permita um momento de culto, que o Senhor não olhe para nós, mas pelo sacrifício do seu Filho, o Senhor possa aceitar as nossas doces palavras de amor, porque somos apaixonados por Ti e por isso fazemos o que fazemos. Assim eu te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado, fiquem com Deus. Lucas, e para alguns, foto, até logo. Fazendo essa foto, Lucas. Tava demorando, eu vai fazer a foto, agora, né? A foto aqui na igreja. O Vinícius saiu. Pode fazer não, Vinícius. Oi? Eu represento aqui os irmãos que estão aqui na igreja, porque tem alguns, a gente não vai nem caber aqui onde eu estou. Que bom. Vira o computador e ficam atrás de você. Eu sabia que você ia dar. Eu falei assim, Vinícius não vai dar mole, cara. Não vai deixar. Peraí, deixa eu tentar resolver aqui um outro dilema. Acho que é aqui que eu tenho que apertar. Deixa eu virar aqui. Ian, não foge, não. Deixa eu virar mais para cá. O Ian tá aqui. É só ele abrir o dele. Ian, você não precisa vir, não. Abre o seu celular. Irmãos, vamos dar vai dar aqui, cara. Lucas, o computador tá na mesinha? Tá na mesinha, mas é por conta do fio. Para trás. Pronto, tirei o fio. Isso. Me atrapalhava, eu já eliminei aqui. Pode não, galera. Vou levantando aqui, ó. Colocando a máscara, todo mundo, tá? Deixa eu tirar isso daqui pra gente se ver. Fala, Felipe, pra aceitar aí. Pronto. Vinícius, aceita aí o... Pronto, beleza aí. Manu não pode. Pronto. Foi? Aceitou, Foi. Estou aqui pedindo para entrar. Tem mais alguém aí? Quando for tirar, você avisa para não sair com a boca aberta, porque eu sempre saio com a boca aberta. Vai, hein? Atenção. Tirou aí?
Foi. Foi? Foi. Agora sim. Foi? Tchau. Tchau, Gente. pessoal. Obrigada. Obrigado. Até mais. Boa noite. Fique com Deus, querido Antônio. Muito obrigado. Um Deus abençoe abraço, sua vida, meu irmãos. irmão. Bom, e obrigado, Lucas. Tudo de bom. Boa Deus tarde, abençoe queridos. vocês. Muito obrigado. Foi muito bom. Parabéns. Tchau.